Então, mais um vídeo daqui do canal TGD Preparação. E para quem não me conhece, meu nome é Mosh e trago aqui um vídeo muito exclusivo. Vou explicar detalhadamente porque muitos assistem, mas não entendem e nem comentam se entenderam ou não. Então, eu fico meio que eles já entenderam, eles vão estar sempre muito bem. Então, como primeiro passo, sempre eu tenho dito passar sempre pelo meu vértice uma reta de direção luminosa de 45 graus. Assim na projeção frontal também. Então, de seguida, temos que determinar a nossa sombra real do nosso ponto V. Mas professor, o que é sombra real? Ok, sombra real é a sombra que um objeto produz na superfície do primeiro plano de projeção que intercepta o raio dessa sombra. Então, o que isso quer dizer? Que o primeiro raio luminoso que tocar o nosso plano ou o nosso eixo X, ou nossa linha de terra, ele terá que descer ao encontro do outro. Não sei se fiz entender bem. A sombra que o objeto produz na superfície do primeiro plano de projeção que intercepta o raio da sombra. Essa é a nossa sombra real. Aqui. Primeiro que intercepta o nosso plano é a nossa sombra real. Então aqui teremos nosso V. Deixa só. Temos aqui nosso V sombra, uma linha. Então de seguida teremos que determinar a sombra virtual. A sombra virtual é a sombra que um objeto produz depois de intersectar o primeiro plano de projeção. Muito simples, não sei se te fiz entender. Muito simples. Depois que ele intercepta, então de seguida vem a sombra virtual. Aqui. Vamos dizer aqui sombra virtual. Duas linhas. Então, já determinamos um pouquinho do que eu queria dar com mais dica. É basicamente isso. Então agora é só tu prestar atenção que temos que determinar a sombra real de cada um dos nossos pontos. O A, B, o D, o E e o F e o A. Vamos determinar isso tudo. Eu diria também que em primeiro terás que determinar a nossa tangente para que seja um pouco mais fácil tu entenderes o que é separatriz, né? Primeiro determina as tangentes. Essa é uma das nossas tangentes. Aqui também é uma tangente. Então, de seguida, com base somente nessas tangentes, eu vou perceber que se o meu raio luminoso ele parte assim, ele vai iluminar toda essa minha parte, do A, F, E e D, e o B estará visível, ele estará iluminado, mas o oposto, o B, V, D, C, ele estará em sombra. Não sei se fez perceber muito bem, mas eu trago de todas as formas para que tu entendas de uma forma um pouco mais rápida. Do meu ponto B, V, D, E, F, A estará em luz. A luz bate exatamente nessa face.
nessas faces. Enquanto que essas duas faces aqui estarão em sombra. Então, se essas nossas duas faces estarão em sombra, o que vamos fazer? Eu poderia tracejar, né? Tracejar essa parte aqui. Assim como aqui está na projeção frontal e a nossa sombra estará aqui nessa nossa face. Aqui na projeção horizontal, a nossa sombra real estará basicamente aqui. Do nosso VBC. Esse pequeno triangulinho que tu consegues ver aqui. Aqui estará a nossa sombra projetada. Aqui basicamente tem uma sombra projetada. A sombra projetada a gente descobre quando a gente lança as tangentes. Com base na tangente a gente percebe onde que está visível, assim como onde está em sombra. Então vamos partir para nós determinar a sombra real de cada um dos pontos, para nós sabermos onde que está a nossa sombra projetada. Então vou pegar o meu ponto B. Eu vou retirar essas tangentes, essas duas retas aqui. Isso era simplesmente para conseguir te explicar, né? 45 aqui. 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 Também nos pontos E. E nos pontos D. Faremos o mesmo na projeção horizontal. 45. Aqui está o nosso ponto 45. Nosso ponto F. Ponto F, nosso ponto E. Nosso ponto A. Nosso ponto D. E nosso ponto C. Ok. Então vamos fazer as coisas como eu já dizia. Temos aqui o nosso ponto F. Nosso ponto F é essa reta aqui. Na nossa reta de projeção horizontal, ele toca primeiro o nosso plano. Então ele tem como objetivo subir e encontrar a outra direção luminosa. Ele daqui terá que subir até o ponto F. Ele daqui tem que subir até o ponto F. Então aqui teremos nosso F sombra. F sombra. Então outro ponto vai ser nosso ponto E. Só que nosso ponto E, tu percebes que ele toca primeiro. Então ele desce ao encontro do outro. Aqui. Então aqui tirei meu ponto E sombra. É sombra. Então de seguida já determinar minha sombra real do meu ponto F e do meu ponto E. Falta do meu ponto D, B e A. Então do meu ponto D, que está aqui, tu percebes que ele toca primeiro. Exatamente aqui. Ele toca primeiro e consequentemente ele está nessa reta do B, né? Ele está aqui, então vamos ver aqui. Nosso ponto D. Temos aqui o nosso D sombra. E temos aqui o nosso ponto A. Nosso ponto A, ele toca primeiro. É muito simples.
quando tu começas a entender essas coisas, ele toca o primeiro, então ele sobe ao encontro da outra reta, direção luminosa, que vai ser aqui nos pontos é B, né? Não, é A sombra. Aqui será uma linha. Então falta que ponto? Do nosso ponto B. Nosso ponto B, qual é que toca primeiro? É aqui na posição horizontal. Na posição horizontal, desculpa, ele toca primeiro. Então ele vai ao encontro do outro. Isso é muito simples, coisa mais básica até. Aqui tiramos o nosso ponto B, sombra. B, sombra. É basicamente isso. Desculpa pelo barulho aqui que você está conseguindo ouvir. Muita desculpa mesmo. Então, de seguida, o que temos que fazer? Unir esses nossos pontos que estão na mesma projeção. É simples, tu vais ver que o nosso ponto V está na mesma posição aqui, o nosso ponto D. Então, vamos logo unir. Assim. Logo vamos unir. E o nosso D e o nosso ponto E também. Vamos unir. De seguida, temos que unir o nosso ponto V com o nosso ponto B. Mas tu vais perceber que elas, como estão em projeções diferentes, o que temos que fazer? Teremos que unir o nosso ponto B, sombra, a cota, com a nossa sombra virtual. Sombra virtual é a sombra que um objeto produz depois que interseta o primeiro plano da nossa projeção. Como eu já tinha repetido isso, né? E na união desses dois temos o ponto de quebra. O ponto de quebra resulta da união da sombra real com a sombra virtual. Numa situação em que as sombras reais das partes que definem a reta ocupam planos diferentes. Sempre que tens que unir as sombras reais, mas que consequentemente estão em planos diferentes, primeiro tens que criar a sombra virtual para que nos possibilite a unir a sombra virtual para nós descobrirmos o ponto de quebra. Muito simples. Tu pegas na régua, colocas aqui no B e vens até a sombra virtual. Então determinas a união da nossa sombra real B com a nossa sombra virtual. Aonde essa nossa reta que resulta da intersecção da nossa sombra virtual com a nossa sombra real tocar a nossa linha de terra, aqui teremos nosso ponto de quebra. Chama-se ponto de quebra. Vou colocar assim, aqui mesmo, aqui a vermelho. Aqui vamos chamar de ponto de quebra. Então aqui é o nosso ponto de quebra. Esse ponto de quebra é para que nós possamos unir dessa forma. Sempre terás que fazer dessa forma. Não tem tanta ciência assim. Tu vais entender muito bem melhor vindo, né? Vendo tudo aqui. Trazes até aqui. E de seguida pega aqui. Une dessa forma. Segue mesmo. Porque isso aqui praticamente você vai usar em tudo. Você vai ter que usar isso aqui em tudo. Então, aqui já unimos o nosso B com o nosso V. Isso aqui chama-se ponto de quebra. Então, de seguida vamos unir o nosso B e o nosso A, mas eles estão em projeções iguais, então não precisamos fazer nenhumas mentiras, nem mafias.
Mas é isso aí mesmo. Que tá. Stop. De seguida do só tu unires o nosso A sombra com o nosso F sombra. Desculpa aí. Assim. Aspectos que, para o académico, embarraram o progresso das universidades no processo de formação. De seguida, temos que unir aqui o nosso F sombra com o nosso E sombra. Consequentemente, é a mesma forma como aplicamos para unir o nosso V sombra com o nosso P sombra. Temos que determinar a sombra virtual do nosso ponto E sombra. E para determinar, como eu disse, a sombra virtual é a sombra que um objeto produz depois de intersectar o primeiro plano do plano de projeção. Depois que nós intersectamos e descobrimos nossa sombra real, a segunda intersecção é exatamente a sombra virtual. Daqui. A nossa reta é essa. Esta segunda vez ele toca aqui. É aqui onde toca a segunda vez. Ele toca aqui. É aqui teremos o nosso nosso é virtual. Vamos colocar aqui é virtual. Então vamos unir o nosso E virtual com o nosso F. Nosso E virtual com o nosso ponto F. Assim. Então aqui temos o nosso ponto de quebra. Temos o nosso ponto de quebra. Tchau. É muito simples mesmo. Só tens que saber essas bases e você já domina a sombra. É basicamente isso. Como eu já tinha dito que a sombra, a nossa sombra já são, basicamente vai ficar dessa forma. Como eu tinha dito que a nossa sombra própria estará aqui nessa parte que está meio acinzentada, e a nossa sombra aqui na posição horizontal, a nossa sombra própria estará aqui e a nossa sombra projetada estará aqui. É muito simples. Então, se tu gostaste do vídeo, dê um like, compartilha e comente.